E aí, pessoal, tudo bem? Que bom. Então, vamos continuar com as nossas aulas sobre eletricidade, né? Tá indo tudo bem, a gente tá entendendo, não tá indo rápido demais, e também não tá tão difícil assim. Então, vamos continuar suave, igual a gente tá indo, beleza? Então, beleza, vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai começar a ver um pouco de instalações elétricas residenciais. Não é pra gente virar um eletricista, né? Senão vai tornar a gente habilitado a mexer profissionalmente em redes elétricas, mas ajuda a gente a entender um pouco os principais componentes que a gente tem numa rede doméstica, tá? E a função deles. Por exemplo, disjuntores, fusíveis, circuitos elétricos no geral, o que é um curto-circuito, né? Ou modos seguros de se usar a eletricidade também. São coisas que são importantes pra gente, tá? Porque a nossa vida hoje em dia a gente pode dizer que depende de eletricidade, né? Pensa em quantas coisas vocês não iam fazer sem eletricidade. Vocês não iam estar vendo aula agora, por exemplo, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, como que a energia elétrica chega nas casas? Vocês já devem ter visto antes, né, alguma vez, principalmente nos anos anteriores, que para se fazer eletricidade você precisa lá da usina hidrelétrica, ou de um painel solar, ou de uma turbina eólica. Provavelmente ano que vem vocês vão ver bem melhor esses processos, né, de produção de energia elétrica, mas essa energia vai ser produzida numa usina, né? Ok, beleza. Daí ela vai até as casas. Como? Existe uma rede de distribuição, linhas de transmissão, tá? Que são os fios elétricos que vão vindo até a nossa casa. Claro, existem diferentes linhas de transmissão. Tem a linha de transmissão bruta, que é que sai de lá da usina com uma diferença de potencial absurda. A energia sai como se fosse com uma pressão muito grande, né? Que não dá pra gente usar em aparelho nenhum, ia queimar qualquer aparelho. Aí, conforme vai passando o caminho, vão tendo estações de distribuição, estações que vão adequar a força dessa energia, né, para a energia que é utilizada normalmente. E até mesmo no meio urbano, a gente tem as linhas de transmissão elétrica que são nos postes, né, aqueles fios elétricos, e tem outros postes que a gente vê transformadores, né? Para que esses transformadores? Algumas vezes a energia que está no poste ainda é muito mais forte do que a gente usa na casa. E aí esse transformador ele vai abaixar a voltagem ou abaixar a corrente que passa naquele fio, tá? Para aí sim o fio ir do poste para casa para poder ser usado. Uma hora que esse poste sai do fio, esse fio sai do poste para ir para uma casa, essa instalação ela vai acontecer da seguinte maneira, ó. Tá, poste, o fio foi para casa. Dali ele vai passar por um relógio medidor, né, que é o que diz o preço da nossa conta de luz, o que calcula quanta energia elétrica a gente utilizou, e desse relógio medidor vai para um quadro de distribuição, que é a caixa de luz, a caixa de disjuntores, cada um chama de um jeito, mas o nome técnico é quadro de distribuição. E o quadro de distribuição ele distribui, né, a eletricidade pela casa. Normalmente o pessoal separa em cômodos, né? O disjuntor do quarto das crianças, dos pais, disjuntor da cozinha, disjuntor do banheiro. Tem gente que bota disjuntor separado, né, para ar-condicionado, chuveiro elétrico, coisas que costumam utilizar uma corrente mais alta, né, uma amperagem maior. Mas enfim, existem diversos modos, a gente não está se formando eletricista aqui, então agora que a gente vai ver esse tipo. Se vocês quiserem aprender isso, a gente pode pesquisar, não é problema nenhum. É até muito bom conhecer esse tipo de coisa, né? É sempre bom ser autossuficiente nesses trabalhos manuais caseiros. Mas vamos lá então. Esse quadro de distribuição vai ter os disjuntores e fusíveis, que eles vão servir para evitar que uma corrente elétrica maior do que os aparelhos da casa aguentem danifique esses equipamentos. Ou seja, tem lá o quadro distribuidor, além de distribuir, ele vai regular a quantidade de corrente que vai passar. Os aparelhos domésticos eles aguentam lá uma determinada corrente, tá? E se vier mais que isso, eles podem queimar. Tanto corrente quanto diferença de potencial, eles vão regular as duas coisas. Que mais a corrente mesmo. A diferença de potencial, o que vai definir
é o nosso tipo de instalação elétrica que é feito, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e também a empresa de energia que fornece eletricidade para o local. Tá? Isso que vai dizer a diferença de potencial. Que são os volts, aquilo que a gente vê, uma rede de 110, uma rede de 220, 380 volts, que se usa mais para o interior, para máquinas pesadas e tal. Mas agora a parte da corrente mesmo, da amperagem, né, que é a quantidade de elétrons passando no fio, lembra da aula passada? Então, isso é disjuntores e fusíveis que vão regular. Mas mais para frente a gente vai falar um pouco melhor disso, tá? Então, todos os circuitos que vão ser formados vão se iniciar ali no quadro de distribuição da casa. Esses circuitos domésticos vão ser circuitos em paralelo, né? Para você poder, se eu quiser só ligar a lâmpada, mas não ligar a TV, vai ligar. Se fizesse aquele circuito em série, né, ia ser complicadíssimo. Se você quisesse ligar uma lâmpada lá no quarto, você ia ter que ligar todas as câmeras. Eita! Para ligar a lâmpada do quarto, você ia ter que ligar todas as lâmpadas que estão no caminho entre o quadro de distribuição e o quarto. Como a gente usa circuitos paralelos nas casas aqui no Brasil, a gente pode ficar mudando tranquilamente. Liga só de lá, liga só daqui. Só lembrar da diferença de cada tipo de circuito que a gente vê, tá? Vamos lá. Uma coisa importante para a gente ver sobre as instalações elétricas é que antes de a gente fazer uma instalação, a gente tem que saber qual tipo de equipamento que a gente vai usar, né? Primeiro, para saber qual a diferença de potencial que vai ser utilizada, se na sua casa vai ter só 110, se vai ter 220. Isso influencia em como essa energia vai sair do poste para ir para sua casa. Tem uma diferença, tem uma coisa ali que pode influenciar, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E é isso. Por quê? Se a gente tiver menos potência do que o aparelho precisa, ele não vai funcionar. Menos força do que o aparelho precisa, ele não vai funcionar. Se tiver mais, vai queimar ele. Então, você tem que saber ali qual dessas linhas, né, 110, 220, 380, que é o que vai funcionar melhor na nossa casa, tá? Eu falei que isso vai depender de como a energia entra na nossa casa. Por quê? Vamos lá. A gente pode receber a eletricidade do poste, a eletricidade da rua, de 3 maneiras diferentes. Tá? Para isso vão se utilizar 2 tipos de fio. Um fio chamado de fase e um fio chamado de neutro. Fase é o fio que tem diferença de potencial, é o fio que tem voltagem. Tá? É o que traz a energia elétrica para nossa casa. Beleza? Beleza. E o neutro é o quê? O neutro é um fio que ele tem a mesma energia, tem a mesma diferença de potencial que a Terra, que o Solo, tá? Ou seja, é um fio que ele apresenta diferença de potencial nulo. Ele funciona um pouco como um escape para a eletricidade, para uma energia que passa em excesso ali, em vez de ela explodir na tomada, ela corre pelo neutro, vai para a Terra e dissipa. Mais ou menos isso, tá? Agora vamos lá. E são os 2 tipos de fio, mas eu falei que tem 3 tipos de instalação elétrica. Qual é? Então vamos lá. A gente tem a instalação monofásica, que você só recebe uma fase. Você recebe 2 fios, uma fase e um neutro. Tá? Com isso, a gente só consegue redes domésticas de 110 volts. Tudo bem? É um tipo de instalação mais antiga. Hoje não é muito utilizado, porque hoje a gente tem equipamentos que puxam mais energia, como ar-condicionados, por exemplo, e isso oferece uma alta resistência no circuito, né, esses tipos de equipamento, e uma alta resistência no circuito vai aumentar a corrente passando no fio. Um fio com uma corrente mais alta do que ele aguenta costuma esquentar, ele pode até pegar fogo ou estourar. Tá? Então hoje em dia não é muito mais utilizado correntes instalações monofásicas, tá? Se usa mais as instalações bifásicas, que na verdade é bifásica, mas tem 3 fios. Por quê? Um é neutro, né? Você recebe 2 fases, um neutro. O pessoal até costuma separar uma fase para os equipamentos mais pesados, outra fase para os equipamentos mais corriqueiros, tudo mais, televisão e tal. E o neutro sempre aterrando a casa para não ter problema com danos elétricos, tá? Essa instalação bifásica, ela dá a opção da gente ter a corrente de 110 e 120 volts e 220, 110 e 220 volts, tudo bem? Normalmente, o que acontece?
a corrente 220 vai ficar separada, né? Casas que tem 220, normalmente você vai ter uma ou duas tomadas só, que é na fase de 220, outra na de 110. Beleza? Só isso, assim, tranquilo, nada demais. Agora, a trifásica não é muito comum em ambiente urbano, não industrial, né? Residencial não é comum ter trifásico. Por quê? Trifásico, estamos aqui no Rio de Janeiro, né? O trifásico, ele tem o mínimo de diferença de potencial dele é 220. Né? E como é mais comum se venderem por aqui aparelhos para 110, não se utiliza muito a trifásica. Lembrando, trifásica, um fio neutro, 3 fios fase. Tá? 4 fios no total. Dependendo da energia da companhia de eletricidade, essa instalação trifásica ela pode ir até de 380 até 480. Então, assim, é uma diferença de potencial muito alta para uma rede doméstica. Tá? Então, não vai ser muito comum a gente encontrar isso em área urbana aqui no Brasil. Para se fazer essas instalações, não é assim... eu vi no YouTube como é que faz a fiação de uma casa, vamos instalar aí, vai ser tranquilo. Não é assim, tá? Embora tenha gente que faça, né? Não é o certo. Existe toda uma norma, que é a NBR 5410, produzida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, que regulamenta um monte de coisa técnica, né? Que diz como tem que ser feito um quadro de eletricidade, um quadro de distribuição, os circuitos que vão ser feitos pela casa. Enfim, é um guia para você usar a eletricidade de um modo seguro e também não ser processado caso tenha uma vistoria para ver se a sua instalação está correta, tá? Você pode ser processado por isso. E uma das coisas que tem que constar nisso, que a gente um pouco já falou, é o aterramento. O aterramento, apesar da gente receber o fio neutro também, o fio neutro ele não funciona. Ele é um aterramento, assim, mas não é aquele aterramento. O aterramento, sempre que você faz uma casa, você vai fazer o próprio fio terra, né? Que é um fio que vai até o solo lá para dissipar o excesso da eletricidade e evitar o dano nos aparelhos elétricos. Normalmente, esse fio terra ele é puxado do próprio quadro de distribuição. Tá? Então, cada casa deveria ter o seu próprio aterramento. Exceção de prédios, né? O prédio ele faz normalmente um aterramento para cada coluna de apartamentos. Mas aí, também não dá para fazer um por casa, né? Acaba sendo mais prático e dando no mesmo, na verdade, você fazer por colunas. Tá? No Brasil, caso a gente tenha algum tipo de dano devido a picos de energia ou... como fala? Ou diferença de potencial indevida que foi mandado a mais e você ter equipamentos que sofreram danos e tudo mais, a gente tem 90 dias, tem 3 meses quase, para poder recorrer à empresa de eletricidade para indenização. Tá? Então, tava num dia aqui, caiu um raio, deu um pico de luz, queimou minha geladeira. Ok, fala com a Light, registra o caso. Provavelmente vai ter que levar num técnico, né, para ele comprovar que o dano foi causado por isso. E aí, tendo isso, existe o ressarcimento. Tá? Eu tenho um amigo que perdeu o computador, comprou um novo. Acontece. Tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado são os curtos-circuitos. O que é um curto-circuito? Circuito a gente já sabe o que é. Curto é quando esse circuito se apresenta de uma maneira menor do que ele se apresentaria. Né? Ou quando ele passa por alguma coisa mais condutora do que devia. Vamos dar um exemplo? Você tem um circuito assim, ele veio daqui, fez assim a volta do circuito. No momento que você atravessa isso aqui de alguma maneira, você está pegando uma parte desse circuito, você está desviando. Pensa que esse pedaço daqui, ele vai receber a energia que veio daqui agora e a energia que já estava passando por aqui. Nesse momento aqui, ele vai estar com bem mais energia do que ele devia estar. E aí, nisso pode acontecer um princípio de incêndio, o fio pode estourar ali. Isso pode, às vezes, não danificar nenhum equipamento imediatamente, mas isso pode dar pequenas sobrecargas em série que vão atrapalhando o funcionamento de um aparelho e até mesmo aumentando o gasto de eletricidade mensal. Tá? Uma das coisas que pode fazer isso também é água.
Então, parede que tem tomada, não limpa com água, gente. Ó, esponjinha úmida, negocinho assim, balde d'água na parede, assim, socorro, né? Vai dar um curto ali naquela tomada. A não ser que seja aquela tomada bonitinha, isolada com borracha em volta para não entrar água, aí é tranquilo. Agora vamos ver as coisas que protegem a gente, né? Os disjuntores e os fusíveis. O que são essas duas coisas? Basicamente, disjuntores e fusíveis são equipamentos que eles são o começo do seu circuito elétrico na casa, tá? Tá vindo do poste para você, não é um circuito, é só um fio vindo com energia. Entrou no disjuntor, o disjuntor é como se ou fusível é como se fosse um interruptor ali no meio daquele circuito. Qual a diferença de um para o outro? Não, melhor, vamos explicar o funcionamento. O que acontece? Eles servem para garantir que vai passar uma determinada corrente ali, nem mais. Não, menos pode, mas mais ele não deixa passar, porque mais corrente vai danificar. O que vai acontecer? Quando passa uma corrente maior do que deveria, o disjuntor ou o fusível quebram o circuito para não passar mais eletricidade. A diferença de um para outro é qual? O disjuntor, ele tem uma chave de liga e desliga. Então você está tomando banho 40 minutos, aquele banho de beleza, chuveiro quentão elétrico do talo, pum, desliga o disjuntor. Opa, né? Usei demais, a resistência do chuveiro é muito alta, a corrente, o fio não aguenta toda aquela corrente, foi aquecendo o disjuntor, tum, desligou. Por causa da corrente, não do calor do fio. Depois, espera o fio esfriar, tum, liga o disjuntor, acabou. E o fusível, qual a diferença? O fusível não tem liga ou desliga. Ele é um cabinho, um fiozinho condutor. A corrente aumentou, pá, o cabo quebra. Aí você tem que trocar o fusível para poder voltar a utilizar. Disjuntores, normalmente a gente tem nos quadros de distribuição. Fusíveis, antigamente também se usava em quadro de distribuição, mas não se usa mais hoje em dia. Não é uma boa ideia mesmo. Tá? O fusível hoje em dia ele se usa em quê? Normalmente em filtros de linha ou réguas, né? Aquelas tomadas assim que tem o interruptor de liga e desliga. Então, o fusível fica antes desse interruptorzinho de ligar e desligar o filtro de linha. Ele ajuda também a preservar todos os equipamentos que estão ligados ali. Inclusive, usar filtros de linha é a melhor maneira de você utilizar muitas tomadas em uma coisa só. Aquele negócio de ficar botando Benjamin em cima de Benjamin, e bota um carregador, o cabo da TV, bota não sei o que, liga um Benjamin no outro de novo. Isso dá problemas graves, pode levar até a incêndios. Tá? E excesso de corrente também pode acontecer de você mexer ali, tomar um choque e tudo mais. E aqui no Brasil, para prevenir esses tipos de acidentes, hoje em dia a gente tem aquele padrão de tomada de 3 pinos, onde tem um pino sendo o terra. Tá? E por dentro da tomada, o encaixe do terra, ele é na frente do outro. Ele não é na mesma altura dos três, ele é mais na frente. Então antes de você ligar o aparelho, primeiro você conecta o terra, depois você conecta o pininho do aparelho mesmo, para ele funcionar e receber corrente e tudo mais. Isso fornece economia no uso de eletricidade, maior segurança contra acidentes, tá? E a única coisa que muda é que você tem algumas tomadas que vão ter o pininho mais grosso ou mais fino. O mais grosso são para aparelhos que costumam usar 10 amperes de corrente. E o pininho mais grosso, que é o que a gente vê em secador de cabelo, micro-ondas, né? São aparelhos que usam de 10 a 20 amperes de corrente. São aparelhos que puxam mais energia. Tá? Então é bom. Lembra que eu falei que tem que planejar os equipamentos que vai usar para fazer a instalação elétrica? Então, na cozinha, já deixa uma dessa com a bitola mais grossa para ligar o micro-ondas. No quarto ou no banheiro, também para botar o secador de cabelo. Tudo bem? Gente, é isso. A aula foi um pouco longa. O conteúdo não é tão grande, mas a gente aborda ele no dia a dia, que fica melhor da gente entender até como a gente utiliza as coisas. Tá bom? É isso aí. Quando for comprar algum aparelho elétrico na internet, lembra de marcar 110 lá, né? A não ser que a sua rede tenha 220 também. E é isso aí. Um abraço. Tchau.